A partir de agora você conosco, estamos chegando com mais uma edição do Encontro Mulheres. Eu sou Denise Bichling e é muito prazeroso estar com você mais uma vez, nesse nosso encontro aqui na Imagem da Cidade, sempre recebendo você, os nossos convidados, às quartas-feiras das 8 às 9 horas da noite e as reprises ao longo da semana. E fazendo jus ao nome Programa Mulheres, vamos abrir o nosso encontro de hoje voltado ao universo feminino, entendendo melhor o nosso corpo, os sinais e o avanço também da própria maturidade. Já explico o assunto que vamos colocar em evidência a partir de agora. Antes eu apresento a minha convidada. Comigo a minha xará, a doutora Denise Vicentini, que é médica ginecologista. Doutora Denise, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, para a gente conversar sobre esse universo feminino tão amplo, mas também tão singular ao mesmo tempo, né? É um universo feminino amplo e ao mesmo tempo singular. E aqui um assunto em pauta a pedidos da nossa audiência, doutora, a menopausa. Uma fase tão importante, tão rica na vida da mulher, mas ao mesmo tempo muitas vezes não compreendida pela própria mulher, pela própria sociedade, com esse nosso corre-corre do dia a dia. O que é a menopausa? Antes de entrarmos de uma forma mais ampla, essa palavra menopausa e a relação com o corpo feminino, doutora. A menopausa é um processo inevitável, então já não dá pra gente fugir da menopausa. E o que é a menopausa? A menopausa é quando os nossos ovários deixam de produzir os nossos hormônios, principalmente o estrogênio, que é o hormônio principal da mulher. O estrogênio é aquele que dá as características da mulher, características do corpo feminino. Então, quando o ovário deixa de produzir esse hormônio, por falência mesmo, pelo próprio passar do tempo, quando ele deixa de produzir esse hormônio, a mulher para de menstruar. Então, a parada da menstruação definitiva é que a gente considera menopausa. E quando que isso vai acontecer? Normalmente por volta dos 50 anos, um pouco antes ou um pouco depois, mas por volta dos 50 anos. A falência do ovário, ela traz consigo algumas consequências, não necessariamente doenças, porque como todo mundo vai entrar na menopausa, a gente não considera que isso seja uma doença. É um processo de mais uma fase que a mulher vai atravessar. A mulher ela é caracterizada por fases muito marcantes, Então a gente vai sair da infância para a adolescência, a gente menstrua, é muito marcante. Depois a gente vai passar pelo processo de amadurecimento, daqui a pouco a maternidade, então é um processo marcante também. E logo depois a menopausa é mais um processo desses. Então não é uma doença, quanto mais naturalidade a gente encarar isso, vai ser mais fácil, mas ela pode sim trazer alguns problemas, algumas dificuldades de adaptação, principalmente ali no começo. Mas que hoje a gente tem formas de amenizar tudo isso, Doutora Denise, antes desse começo, antes de viver já essa faixa etária dos 50 anos, a possibilidade de já estar sim evidenciando, essa nova fase da vida da mulher, antes, depois dos 30, 40 anos, tem sinais, tem momentos da própria preparação do corpo ou transformação do corpo, por exemplo, a chegada dos 40 anos até os 50, antecedendo a menopausa, também tem sinais que evidenciam essa caminhada? A gente vai aos poucos diminuindo essa produção de hormônio, ela não é abrupta, ela não é pontual. Então, o que a gente observa normalmente 1 ano, 2 anos antes dela parar completamente? E aí a menopausa, A gente observa que a menstruação ela começa a bagunçar. Então ela vem 1 mês, aí 2, 3 ela não vem, aí ela vem de novo, aí vem seguidinho. E aí depois para mais um tempo. Esse período que a gente chama de climatério, que está se preparando para entrar na menopausa, marca essa transição. Então daquele período fértil da mulher, onde ela tá ovulando todo mês, com chances de gravidez, para esse período onde não vai mais produzir estrogênio, portanto não vai mais ovular e não vai mais engravidar. Então essa transição a gente percebe através dessas falhas no período menstrual. Essas falhas no período menstrual podem levar a uma gravidez inesperada? Pode. As chances são menores, tá?
é menos arriscado você conseguir engravidar, mas pode. Então, assim, a gente escuta muito, fulano engravidou na menopausa. Ela não estava na menopausa, ela estava no pré, nessa fase antes. Então, ela tinha ainda alguns períodos ovulatórios, mas não tinha parado completamente. Né? Quando para completamente, tu ficou 1 ano sem menstruar, não vai mais engravidar, né? Doutora Denise, algumas mulheres, meninas moças, elas acabam menstruando antes daquela faixa também considerada normal. Por exemplo, já ouvimos meninas com seus 9, 10 anos já menstruando também antecipadamente. Isso pode também antecipar, por exemplo, essa nova fase, a chegada da menopausa? Teoricamente, sim. Porque a gente nasce, diferente dos homens, né? A gente nasce com X óvulos já no nosso ovário bonitinho. Então, a gente vai gastar isso durante a vida. Então, quanto antes eu começar a gastar, antes vai terminar. Só para pontuar, a gente considera precoce uma menina que menstrua antes dos 8 anos de idade. A partir dos 8 anos, tecnicamente, ela já pode menstruar. É claro que vai depender de uma série de coisas, tem uma avaliação de idade óssea, né, para ver se está compatível com a idade e tudo, mas tecnicamente, antes dos 8 é considerado precoce. Caso tu tenhas uma menina em casa que menstrue antes dos 8 anos, é bom procurar um médico. E não é comum também, doutora, a gente ouvir de mulheres que, por conversa com seus médicos, decidiram também interromper o ciclo menstrual. Elas tomam medicamento todos os dias daquele mês e acabam não menstruando durante anos e anos. Isso pode influenciar lá na frente a chegada do processo da menopausa? Não, porque os óvulos estão sendo gastos igualmente. Porque mesmo uma parada, não sendo a menstruação. É uma parada artificial, né? Então você só bloqueia a parte ali da menstruação, mas o resto todo continua. Então isso não interfere. A sociedade vai evoluindo, as mulheres muitas vezes não se dão conta desse corre-corre do seu dia a dia e acabam, infelizmente, também não indo ao encontro, por exemplo, de um acompanhamento médico, trabalhando com a prevenção, fazendo exames de rotina e, ao mesmo tempo, doutora, quando se dão conta, às vezes encontram problemas, infelizmente, acabam encontrando problemas com a sua saúde também feminina. Que tipo de situações podem trazer realmente sinais de alerta, se é que pode acontecer isso, nesse processo que nós estamos falando aqui, essa chegada da menopausa, em momentos em que aquela mulher não teve tanto cuidado com a sua saúde com o passar do tempo? Tudo que a gente planta durante a vida, a gente vai colher em algum momento. Então, quanto mais saudável eu tenho a minha vida desde que eu nasci, não é só na última semana, né? Desde que eu nasci, uma alimentação saudável, uma prática de atividade física, tentar reduzir estresse, tudo isso eu vou colher lá na frente. A menopausa não é uma doença, mas ela traz consigo alguns riscos. Então a gente sabe, por exemplo, que o pico de aparecimento de câncer de mama, por exemplo, está entre 50 e 65 anos. A própria menopausa, ela aumenta o risco cardiovascular. O estrogênio é um hormônio que protege a mulher. A partir do momento que eu perco essa proteção com a entrada da menopausa, então eu me equiparo aos homens nessa questão de risco cardiovascular. Então, se eu já entro na menopausa ruim, já entro acima do peso, fumando, com colesterol alto, com diabetes, a menopausa vai ser só mais lenha nessa fogueira. Então, é interessante entrar com tudo em ordem, né? Além disso, a menopausa também aumenta o desgaste da massa óssea, acelera. É natural que a gente vá perdendo massa óssea com o tempo, mas a menopausa acelera esse processo. Então, se eu já não tenho um bom estoque de massa óssea, a minha chance de desenvolver osteoporose é muito maior. O que faz eu ter uma massa óssea boa? Aquilo que a gente falou, ter uma alimentação equilibrada durante a vida toda, a prática de atividade física, tudo isso faz com que eu tenha ossos mais fortes. Eu vou precisar disso depois que eu entrar na menopausa, né? Então... Doutora Denise, que mulher é essa que vai se encontrar na menopausa? Quem é essa nova mulher que nasce, que renasce nessa nova fase da vida dela? É uma mulher que vai ter que olhar as coisas de forma diferente do que estava sendo visto antes. Então, primeiro, ela não vai mais poder engravidar. Por isso essa questão de que hoje em dia a gente tem deixado essa questão, eu vou engravidar mais tarde, o tempo passa muito rápido para a mulher, é ingrato até isso, né? Então, rever esse conceito, de repente,
ajustar as coisas, porque depois que tu entrar na menopausa não há mais forma de engravidar naturalmente. Aí tem que fazer tratamentos específicos e tal, mas naturalmente não tem. Além disso, a menopausa, ela normalmente coincide com alterações do próprio círculo dessa mulher. Então, normalmente coincide com aposentadoria, com o filho saindo de casa porque se casou, porque foi estudar fora, por algum outro motivo. O marido também já está diferente, já passou uma fase diferente para ele. Então, e tudo isso normalmente vem num pacote junto de uma vez só. É preciso se preparar para esse momento, ele é inevitável. Então, se preparar física e emocionalmente para isso. A gente tem também alterações do ponto de vista corporal, estético também. Então, a gente vai ficando com menos elasticidade na pele, então os aparecimentos das rugas ficam maior, a pele fica mais seca, o cabelo fica mais seco, o metabolismo não é o mesmo, então o ganho de peso é mais fácil se eu não tomar cuidados. Então tudo isso tem que ser preparado antes para não ter um impacto tão grande, né? A gente também ouve muito falar, doutora, aquelas pessoas que defendem e outras que não defendem tanto assim, por exemplo, da reposição hormonal para essa mulher que chega, que já está vivendo a própria menopausa. O que a ciência diz, qual é a orientação médica e como é que é também no consultório uma dúvida como essa diante de uma paciente, o que é colocado para ela como verdade e segurança na sua saúde? Reposição hormonal, o próprio nome já diz, é repor um hormônio que eu tinha antes e agora não tenho mais. Então a reposição hormonal se concentra na reposição de estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos. Quando que eu vou repor esses hormônios? Pela literatura médica, a gente tem 3 indicações absolutas para a reposição hormonal. Quando a mulher sente muito calorão, aquelas ondas de fogacho que são, né, bem comuns de acontecer, algumas mulheres vão sentir pouco, outras mais ou menos, e tem umas que realmente atrapalham o dia a dia, atrapalham o sono. Então, quando tem essas ondas muito significativas, está indicada a reposição hormonal. Em pacientes que têm uma perda de massa óssea, então osteoporose ou risco para osteoporose iminente, em idade muito precoce, então 50 e poucos anos já está com osteoporose, a reposição hormonal vai ajudar no tratamento. E no processo de atrofia genital, que a gente diz, a vagina ela vai ressecando, o sistema genital vai se ressecando, e para evitar esse ressecamento, a gente usa também a reposição hormonal. A reposição hormonal é para esses 3 motivos. Não se faz reposição hormonal por motivos estéticos, porque minha pele, porque meu cabelo, porque o risco do tratamento não justifica a cosmética, né? Quais são os riscos, doutora? Assim, quem que não pode fazer a reposição hormonal? Né? É mais fácil. Para começar, quem já teve câncer de mama não pode fazer, quem já teve trombose não pode fazer, quem tem uma pressão descompensada, né? Então é hipertensa, não consegue controlar sua pressão, não consegue controlar seu diabetes, aqueles riscos cardiovasculares, não deve fazer a reposição hormonal. Quem já teve câncer de endométrio não deve fazer reposição hormonal. Então tem várias contraindicações absolutas e tem outras relativas, né? Por exemplo, uma paciente que não faz o acompanhamento direitinho, ela vai no médico a cada 5, 10 anos. Tu não tem como controlar, tu não tem como estar fazendo exames ali a cada 6 meses, a cada 1 ano, para saber se ela tudo ok para continuar com a reposição ou não, né? Pacientes que fazem a mamografia, tem alguma lesão suspeita da mama, não pode fazer reposição hormonal, né? Então, antes da reposição hormonal, tem que saber se ela está apta, se está tudo bem para ela fazer, e mesmo que esteja, ela vai ser acompanhada a cada 6 meses, 1 ano, dependendo de cada caso, para saber por quanto tempo ela vai fazer. Também não é eterno, né? E como esse assunto é importante, preocupante e necessário realmente atenção para essa questão da própria reposição hormonal, a indicação ou não, e jamais, né, doutora, receber uma indicação, por exemplo, de uma amiga, uma colega está fazendo, ou também fazer o mesmo segmento que ela, olha o risco que eu estou trazendo para a minha vida e ao mesmo tempo a importância que eu sei que eu tenho para a minha família. Infelizmente, então, muito comum. É verdade. Ou chega na farmácia, eu quero um remédio para o calorão,
não sabe se pode, se não pode, se tá tudo certo ou não, e a gente vê complicações disso, né? Não é raro a gente ter eventos como AVC, infarto, provocados por uma reposição que não está sendo correta, não está usando o hormônio correto, na dose correta, na pessoa correta. Então, tudo isso tem que ser avaliado. A menopausa, doutora, ela tem um período para ficar presente na vida dessa mulher? Ela, depois dos 50 anos aproximadamente, quando ela começar realmente a viver a menopausa, é até o resto da sua vida? Como é que a gente pode também pontuar essa mulher que entra na menopausa? A menopausa é para sempre. A gente não vai voltar a ovular mais e menstruar mais. Então, a menopausa é a falência do ovário, ela é para sempre. Os sintomas não são para sempre, na maioria das vezes. É muito comum esse calorão e esse mal-estar nos primeiros anos, primeiros 2, 3 anos. E a tendência é ir amenizando com o tempo. Então, a menopausa é para sempre, mas os sintomas não necessariamente. Nessa importância da mulher para a família e também a família importante para a mulher. Para a gente poder finalizar a nossa conversa aqui, doutora Denise, como é que a gente pode também trabalhar essa relação de comportamento, de opinião, de colocação dentro da própria família para essa nova mulher que está chegando agora na menopausa e, ao mesmo tempo, se exigir em algumas situações compreensão, como é que tem que ser essa relação entre, né, os membros da família com essa nova mulher? Imagine que a própria mulher já não está se reconhecendo. Se ela não tiver um apoio, né, do seu entorno, vai ficar muito mais difícil esse processo. Então, assim, entender que essa mulher, ela tá passando por um momento que para ela é novo e tudo que é novo nos traz temor. A gente não sabe o que vai acontecer, então isso deixa a gente um pouco mais receosa e talvez esse receio se transforme em algum grau de irritabilidade, de ansiedade, de depressão. Então, de repente, a mulher ainda não se tocou do que está acontecendo com ela, mas os que estão em volta estão percebendo que ela está diferente. E ela tá nessa meia fase ali, por volta dos 50 anos. De repente, olha, tu tá diferente, vamos procurar um médico, vamos procurar ajuda, ver se tem alguma coisa que a gente possa fazer. Às vezes é uma mulher que tem esses fatores de risco, por exemplo, que eu falei que não pode fazer reposição hormonal, mas a gente tem outros tratamentos secundários que também vão auxiliar, né? Então, mas eu tive câncer de mama, não posso fazer reposição hormonal, então tá tudo perdido. Não, existem outras alternativas que vão ajudar nesse processo. Pense que nós estamos numa ponte, então eu tenho que passar desse para aquele lugar. Essa ponte, tem gente que atravessa muito bem sozinha, tem gente que precisa de ajuda. E o médico, ele tá nessa função de ajudar a atravessar essa ponte com a maior facilidade possível. É maravilhoso o processo? É claro que não, mas tem formas de amenizar, né, todo o desconforto que esse processo tem. Que bom, que rico esse assunto para começar o nosso programa de hoje. Agradeço demais a tua presença, dizendo sim para o nosso convite, mais uma vez aqui presente também no programa Mulheres. É sempre bom te receber, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, assim a gente termina aqui o nosso primeiro bloco, mas claro, tem mais 2 pela frente. Vamos falar ainda sobre gestão, liderança, o ser líder na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor também, não só no campo profissional, tá? E o outro assunto em pauta ainda hoje, vamos falar sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida, e ao mesmo tempo a importância que ele tem, independente para a época do ano, o CVV de portas abertas, esperando também a sua ligação, o seu chamado, para te ouvir quando assim for necessário. Assuntos que serão colocados ainda hoje no nosso programa. Fica conosco, eu volto já.